Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação em blockchain. Na aula de hoje eu queria falar um pouco sobre os smart contracts dentro da rede Ethereum. Eu acho que a gente pode ver um smart contract na rede Ethereum como uma classe, onde essa classe nos gera objetos. Então, um contrato seria a classe, e essa classe nós podemos instanciar um ou mais objetos. É bem simples, dado que a gente tem a classe, criar objetos, que nem a gente criaria em basicamente qualquer linguagem de programação orientada a objetos. Você tem uma classe, você instancia um objeto. E eu quero mostrar isso na aula de hoje. E também mostrar que, para criar um contrato, a gente precisa do seu bytecode, e para interagir com o contrato, da sua ABI. Mas não só da ABI, porque a ABI vai te dar o esquema do contrato, como se fosse, não, é bem uma interface do contrato, certo? A gente poderia ter uma interface, como a gente tem uma interface em programação orientada a objetos, e essa interface nos diz todas as funções, e a gente pode usar essa interface para interagir com o contrato. Mas só a interface não é o suficiente, porque nós podemos ter mais de uma instância daquele objeto. Então, além da interface, a gente precisa do endereço, porque o endereço é o que nos diz qual instância do objeto a gente vai interagir. Vamos tentar esclarecer essas questões na aula de hoje, nessa aula agora, certo? Estou aqui com arquivo aberto do Visual Studio, uma pasta, né, que chama de aula 5, e vamos criar aqui um projeto, Truffle Init. Eu vou criar dois contratos, um que vai ser o nosso contrato padrão e o outro que vai ser aquele que a gente vai usar para criar o contrato padrão. Então vamos lá, contracts, vai ser bem simples. Vou chamar isso aqui de padrão.sol. Depois de tantas vezes, acho que eu já decorei SPDX, license, identifier, MSI, vou copiar e colar para o outro, pragma, solidity, padrão, vou botar apenas uma string public, nome e uma function. Confundi tudo aqui, né? Fui no automático. Pragma Solidity 0.8.7. Pronto, agora foi. Juntei o contract com Pragma. Function muda nome, string, memory. Nome, public, nome igual a nome. Bem simples. Uma variável pública nome e uma função que muda o nome. Vou criar um novo contrato, new file, vou chamar de criador.sol, pragma solidity 0.8.7. Não sei porque eu uso 7, é porque o remix era o padrão. Contrato criador. Eu vou botar aqui um endereço, que eu vou guardar o endereço do contrato que eu acabei de criar. Endereço, eu vou botar uma função cria padrão pública. E agora sim, como é que eu faço para criar um novo contrato padrão? Bom, eu preciso da interface, né? Se eu não tiver interface, interface não, na verdade é a classe, não é a interface, eu preciso da classe, certo? Para criar. A interface é para interagir, mas para criar é a classe. Então eu vou importar esse criador, esse padrão.sol. Padrão.sol. E aqui eu vou criar como se eu estivesse criando
se eu tivesse uma classe, vou criar uma nova instância da classe mesmo. Padrão novo padrão igual a new padrão. E eu vou salvar o endereço como address novo padrão para poder recuperar o endereço. Certo? Bem simples. Vamos criar dois arquivos de migração, um para o padrão e um para o criador. Porque eu vou criar duas instâncias do padrão, uma diretamente no Truffle e a outra utilizando o criador. Vamos lá. New file 2 deploy padrão, que eu vou criar com o Truffle padrão. Aqui tem que botar o nome do contrato, tá? Não o nome do arquivo. Por acaso geralmente é o mesmo, mas não precisaria ser. Eu vou criar outra migração 3 deploy criador.js criador. Eu chamei de criador ou de... Foi criador, né? Criador. Criador. Pronto. Criei meus dois contratos novos, minhas duas coisas novas. Bom, o que eu falei? Para criar o contrato eu preciso do bytecode. Para interagir com ele da ABI. Quem me cria isso? O compilador. Vou dar um truffle compile para a gente ver. Enquanto compila, eu vou abrir o Ganache aqui, porque eu vou precisar dele. Deixa ele abrindo aqui. Pronto. Aqui o build, ó, criador.json. Ele vai criar a ABI, tá aqui a ABI. E o bytecode. Tá? Tem sempre dois bytecodes e esses nomes são uma confusão. Numa aula posterior explica a diferença entre bytecode, deploy e bytecode, mas tem sempre dois bytecodes e um deles é o que a gente utiliza para fazer o deployment desse contrato na blockchain. Enquanto o Ganache está rodando lá, deixa eu configurar aqui o Truffle para usar como Ganache. Tem que vir aqui no Truffle config e descomentar essa parte do networks. Se não fizer isso, ele vai dar erro. Abrir o Ganache. Vou dar o Truffle migrate. O que ele vai fazer? Ele vai fazer 3 deployments do migrations, que é do próprio Truffle. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês acompanharem ao mesmo tempo. Vou ver que o balance desse aqui vai começar a diminuir e ele vai começar a minerar. Então ele vai fazer a migração, o deployment do migrations, do cria e do padrão e do criador. Tá lá, tá minerando. Já fez tudo. Vamos para o Truffle Console. Primeiro eu vou pegar o padrão. Let's instance await padrão.deploy, que já foi deployment. Instance. Tá aqui. Vamos pegar o nome, tá? Name, nome igual a await padrão.nome. Vai estar vazio. Não é padrão, é instance. Vai estar vazio porque, né? Ele é declarado assim, então ele inicializa vazio.
Vamos mudar o nome para João. Vou mudar o nome. Vou fazer uma transação. Await instance. Foi muda nome que eu coloquei? Muda nome. Muda nome João. Agora se eu pegar nome igual a await instance ponto nome, tá lá João. Tá. Agora vamos utilizar o criador para criar um novo contrato padrão. Vai ser uma outra instância. Eu posso criar quantas instâncias eu quiser, certo? Vamos primeiro pegar uma instância do criador. Instance criador await criador deployed. Deixa eu ver se chegou certinho, tá aqui. Então eu vou utilizar ele, instance criador, para criar. Deixa eu ver se eu chamei de cria padrão. Cria padrão. Deve ter criado. Vamos pegar o endereço. Let endereço await. Foi instance criador, né? Endereço. Ó. Ele criou um outro padrão nesse endereço aqui. Certo? Então agora eu tenho dois contratos padrão. O contrato é um só, eu tenho duas instâncias, né? Uma no certo endereço, que eu nem cheguei a ver, e outra nesse. Vamos agora instanciar esse novo que eu criei, que eu vou ver que é diferente. Tá? O nome dele vai estar vazio, porque ele é uma nova instância. Então vamos lá, vou botar nome 2, qualquer nome que eu der, await. E aí como é que eu faço para pegar aqui dentro do Truffle? Eu vou, nome 2 não, vou botar instance 2, que ele é uma instância. Await padrão, isso é do Truffle, at, e agora eu vou passar o endereço. Então, vamos ver se eu peguei uma nova instância, tá? Isso aqui é como o Truffle faz para pegar um contrato no certo endereço lá dele. Por que eu tenho que botar padrão? Porque eu preciso saber a classe, né? A classe é classe padrão. Então, lembra que eu falei? Eu preciso sempre, para criar ou para interagir. Para interagir é a ABI, né? Para criar a classe. Mas eu vou precisar também do endereço. Se eu não souber o endereço, eu não sei qual instância eu estou me referindo. Quando eu fiz o deployment pelo Truffle, o Truffle se encarrega de saber isso, qual foi. Mas como eu fiz por outro contrato, eu tenho que saber o endereço. Mas para interagir com ele, eu vou precisar da ABI do endereço, sempre do endereço. Então vamos ver se funcionou. Nome 2 igual a await instance 2.nome. Nome 2 vazio, né? Vamos lembrar que o nome tá João. Veja que são duas instâncias do mesmo contrato, só que nomes são instâncias diferentes, são objetos diferentes. Tá? Vamos agora mudar o valor do nome 2. Então é await instance 2 muda nome, vou botar Ana. Nome 2 vai ser await instance 2 nome, né? Então nome 2 agora é Ana e o nome é João. Nós temos duas instâncias da mesma, dois objetos diferentes. O objeto é diferente, a classe é a mesma. Eu quis gravar esse vídeo para tentar mostrar isso, que eu acho que a melhor forma de você pensar nos smart contracts são como classes. A rede Ethereum é um grande programa cheio de classes, e
e você sempre pode pegar, interagir com essa classe. E aí, se você tiver o contrato, você pode criar novas instâncias dessa classe. Não necessariamente, você não vai poder interagir com a que estava já criada. Aí não. A não ser que permita, a não ser que seja pública. Certo? Mas criar novas instâncias de uma classe, isso aí você pode. Ok? Eu posso criar quantos eu quiser. Se eu quiser criar uma outra aqui, vamos lá. Await. Era instance cria, né? Instance cria. Não, como é que eu tinha chamado? Instance criador. Instance criador. Posso criar quantos eu quiser. Instance criador cria padrão. Vou criar um novo. Agora vamos pegar o endereço. Cria um novo em outro endereço. Endereço 2 await instance criador ponto endereço. Endereço 2. Veja que é diferente do endereço que eu tinha aqui. Então foi criada uma terceira instância do mesmo contrato. E por aí eu posso criar quantas eu quiser. Certo? Bom, vou ficando por aqui porque para tentar interagir com ele via Web3JS agora ficaria uma aula muito longa. Na próxima aula a gente vai pegar a Web3JS e interagir com essas instâncias. E aí, que fique claro, eu vou precisar do endereço. Aqui o endereço de uma, o endereço de outra. E da ABI. E a ABI está aqui. A ABI está aqui. Não, criador não, padrão. A ABI está aqui. Ele é um JSON que ele me traz tudo que basicamente é a interface do programa. Nome, eu tenho a função nome que eu posso pegar, ele é uma função que eu pego uma string, eu vou ter a função muda nome, que é para alterar o nome. Então tá tudo aqui, o input, output. Quem analisar a ABI desses programas que são bem simples, vê que programas maiores terão uma ABI maior, né? Mas esse aqui é bem simples. Então vou ficando por aqui, espero que tenham curtido esse vídeo e até a próxima aula.